hoje, dia 4 de outubro de 2022, foi divulgado o Prêmio Nobel de Física e esse prêmio foi concedido a 3 físicos, Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger, por seus experimentos utilizando fótons emaranhados que demonstraram a violação de desigualdades de Bell e pelo seu pioneirismo na ciência da informação quântica. Vamos entender por que esses experimentos foram importantes e por que eles mereceram ganhar o Nobel no ano de 2022. Bom, então o primeiro passo é a gente tentar entender o que é esse tal de emaranhamento quântico. Bom, quando dois sistemas interagem, pode ser que ao fazer medições nesses dois sistemas, o resultado dessas medições sejam correlacionadas. Vamos ver um exemplo bem simples. Imagina que eu tenho uma moeda e eu divido essa moeda ao meio, separando a face cara da face coroa. Eu vou pegar 2 envelopes, colocar a face cara em um desses envelopes, a face coroa no outro envelope. Vou misturar esses envelopes de maneira que até eu esqueci qual parte da moeda está em qual envelope. E vou mandar um desses envelopes para você e vou ficar com o outro. Se eu abrir o meu envelope e ver que fiquei com a face cara, eu sei que se você abrir o seu envelope, você vai ver a face coroa e vice-versa. Se você também abrir o seu envelope primeiro, vai saber, além da face que está com você, também a face que está comigo. Isso acontece porque o que a gente está vendo está correlacionado pela maneira como os envelopes foram criados a partir de uma única moeda dividida em 2. Então, isso acontece em vários sistemas que a gente vê no nosso dia a dia e também acontece com sistemas quânticos. Né? Se esses sistemas interagiram de alguma forma ou se eles foram criados juntos de uma maneira especial, medições que a gente pode fazer nesses sistemas quânticos podem exibir correlações. Mas acontece que para sistemas quânticos, essas correlações podem ser, em certo sentido, muito mais fortes do que as correlações que a gente vê na moeda e precisam de uma matemática diferente para serem descritas. Pelo menos é isso que a gente aprende quando a gente vê os primeiros cursos de quântica lá na graduação em física, né, por exemplo. Essas correlações em sistemas quânticos, que em certo sentido são mais fortes, elas não podem ser descritas matematicamente da mesma forma que, por exemplo, as correlações no caso da moeda. E essas correlações são o que a gente chama de emaranhamento ou entrelaçamento quântico. O emaranhamento tem várias consequências, traz novos fenômenos que a gente não vê na física clássica, e isso tem 2 consequências muito interessantes. A primeira delas é que isso traz vários fenômenos dentro da física quântica que são bem contraintuitivos para nós, porque nossa intuição é modelada pela nossa experiência com sistemas clássicos, e sistemas clássicos eles não exibem esse tipo de correlação. Então, para nós, medições realizadas em sistemas quânticos emaranhados parecem estranhas porque a gente não está acostumado com esse tipo de fenômeno. Por outro lado, o fato dessas correlações serem diferentes das correlações que a gente encontra em sistemas clássicos é o que possibilita a gente explorar esses sistemas para fazer coisas diferentes do que as coisas que a gente faz com sistemas clássicos. E isso possibilita vários novos protocolos, novos dispositivos quânticos, e o emaranhamento é visto como um recurso essencial na ciência da informação quântica e na computação quântica. Então, o emaranhamento está por trás das vantagens quânticas, tanto em protocolos de comunicação, de criptografia, quanto nos famosos computadores quânticos que a gente ouve falar por aí com muita frequência. Bom, o prêmio Nobel foi dado para esses 3 físicos porque eles fizeram experimentos utilizando fótons emaranhados para mostrar a violação de desigualdades de Bell. Mas o que são essas desigualdades de Bell? Então, as desigualdades de Bell, elas foram derivadas pelo físico John Bell, em 1964, a primeira delas.
E ela nada mais é do que uma restrição que a gente tem para a estatística de experimentos que a gente faz em um determinado sistema físico, quando a gente supõe uma descrição clássica para as probabilidades que regem aquele experimento. Então, o que o Bell fez foi transformar a nossa intuição clássica em uma desigualdade, em uma expressão matemática que pode agora ser testada com dados experimentais. Isso é o que os físicos mais querem, uma maneira experimental de testar as suas hipóteses. Então, será que a natureza realmente é diferente do que a previsão dada pela física clássica? Ou será que é a nossa teoria, a teoria quântica, a física quântica, que não é boa, que tem problemas? Agora, com essas desigualdades de Bell, que são expressões matemáticas, a gente pode pegar dados experimentais, utilizar esses dados experimentais dentro dessas desigualdades e verificar se elas são satisfeitas ou não. Para que a descrição clássica seja compatível com os experimentos, essas desigualdades de Bell precisam ser satisfeitas. O Bell derivou a primeira dessas desigualdades, mas existem várias outras, infinitas outras, e em sua homenagem, todas elas são conhecidas hoje como desigualdades de Bell. E a mais simples delas, que obviamente é a melhor opção para a gente testar experimentalmente, aparece no trabalho de Clauser e colaboradores, e esse é um dos motivos pelos quais ele recebeu o Prêmio Nobel hoje. O que é esperado teoricamente? Se a gente utiliza a ferramenta matemática dada pela física quântica para ver qual que é a previsão da física quântica para essas quantidades que aparecem nas desigualdades de Bell, a gente vai ver que essas desigualdades, se a gente olhar para sistemas quânticos específicos em um cenário experimental bem específico, essas desigualdades são violadas. Mas agora, a gente precisa de um experimento que decida se a natureza realmente obedece às regras da física quântica, se comporta de acordo com as previsões da física quântica, ou se em um experimento desse tipo, as desigualdades de Bell vão ser respeitadas. E foi isso que aconteceu nesses 3 experimentos, que são o assunto principal do Prêmio Nobel concedido hoje. Por que é importante testar experimentalmente essas desigualdades de Bell? Então, esses experimentos, eles são importantes porque eles põem à prova algumas das características mais distintas da teoria quântica que fazem com que ela seja diferente da física clássica. E aí, será que é um problema da nossa teoria e o experimento vai seguir o que prevê a física clássica, ou será que a teoria está correta e a natureza exibe de fato essas características distintas e intrigantes para nós que estamos acostumados com a nossa experiência com sistemas clássicos? Os experimentos de Clauser e de Aspect foram pioneiros e eles foram muito corajosos em levar esses experimentos adiante numa época em que ninguém dava muita bola para o assunto. Mas o problema é que quando a gente deriva essas desigualdades de Bell, a gente faz várias suposições que são difíceis de realizar num cenário real, no experimento real. Então, esses experimentos normalmente não satisfazem todas as hipóteses que a gente assume na hora de derivar as desigualdades de Bell, que são as hipóteses que fazem sentido para a nossa intuição clássica. Esses furinhos, né, no experimento são o que a gente conhece como loopholes. E para realmente dizer que a gente provou a violação de uma desigualdade de Bell, a gente precisa de um experimento sem loopholes. E foi isso que aconteceu em 2015.
importância desse prêmio para a física, especialmente para a nossa área de informação quântica? Para mim, a maior importância desse prêmio é pelas implicações em fundamentos de física. A gente tem que lembrar que a física não é só sobre obter resultados práticos, não é só sobre desenvolvimento de novas tecnologias, é também, e na minha opinião principalmente, sobre entender o universo em que a gente vive, as leis que regem a natureza. E esse experimento ele é fundamental para demonstrar que a física quântica de fato possui essas características, que a natureza de fato possui essas características previstas pela física quântica, que para nós parecem contraintuitivas, mas que agora estão de fato demonstradas experimentalmente por causa do trabalho desses 3 físicos e de várias outras, inúmeras outras pessoas que trabalharam no assunto desde os primórdios, desde o desenvolvimento da teoria quântica. E, por causa disso, esse experimento é uma pedra fundamental em fundamentos de física e, por isso só, já merece o prêmio Nobel. Mas, por outro lado, é claro que a gente também se interessa por aplicações disso, especialmente para nós da área de informação quântica, que trabalhamos com aplicações de sistemas quânticos para vários protocolos. Então, as desigualdades de Bell em si, elas podem ser usadas para diversos propósitos dentro da área de informação quântica. Uma delas é o protocolo Eckert 91, que é um protocolo de criptografia de chave privada, que se baseia na violação da desigualdade CH-SH, que foi a desigualdade mais simples derivada por Clauser e colaboradores. E essa desigualdade é fundamental para o funcionamento, a violação dessa desigualdade é fundamental para o protocolo funcionar. E várias outras aplicações. Então, por exemplo, desigualdades de Bell aparecem em experimentos de geração de números genuinamente aleatórios, e elas também podem ser usadas para se certificar de que seu sistema, o seu dispositivo quântico, funciona da maneira como você gostaria que ele funcionasse em uma área da informação quântica que chama self-testing. Então, apesar do interesse crucial sobre desigualdades de Bell que aparecem em fundamentos de quântica, essas desigualdades também são muito, muito importantes em aplicações na área de informação quântica. Então, é mais do que merecido o prêmio Nobel para quem trabalhou muito duro para que o experimento definitivo fosse realizado e também deu várias outras contribuições para a área ao longo desse caminho.